Olá, meus amigos e minhas amigas, eu estou passando por aqui hoje para apresentar este lindo quadro a vocês. Por sinal, com uma imagem triste aqui atrás da minha pessoa, que é a imagem de um corpo, como diria o saudoso narrador esportivo Silvio Luiz, lá está um corpo estendido no chão. E o que foi que causou isso? A inveja. De quem? De um irmão contra o outro. Por quê? Porque o irmão que está morto, que foi assassinado pelo outro, tinha bens, era mais rico. Por que foi isso mesmo? Se você folhear a Bíblia, no livro que significa princípio, origem, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos você vai encontrar a narrativa da história que todo mundo ou conhece ou já ouviu falar. Caim matou Abel. Mas Caim matou Abel não foi porque Abel tinha mais posses do que ele. Pelo contrário, porque Abel era mais simples, mas tinha um coração puro, um coração bom, e oferecia a Deus oferendas ou ofertas, e Deus, que conhece e sonda os corações e sabe todas as intenções, recebia de bom grado as ofertas do Abel. Mas como o coração do Caim era tenebroso, era impuro, era avarento, era ambicioso, Deus não aceitava as ofertas do Caim. Logo, o Caim se encheu de fúria, convidou o irmão para ir ao campo e lá, de maneira covarde, o assassinou. Ou seja, o primeiro homicídio do mundo entrou por causa da inveja. A inveja, como já foi dito por muitos que comentaram esse tema, não é inveja de bens materiais ou de posses materiais. É exatamente o contrário. É uma pessoa de aparência mais simples, de família mais humilde, de comportamento mais natural, sem vaidade, mas que brilha em tudo que faz, porque faz com naturalidade, porque faz com o coração. E isso desperta esta fúria através desse espírito tenebroso, esse sentimento imundo, que é o sentimento da inveja, capaz de denegrir, de inventar mentiras, fake news, calúnias, difamações, toda sorte de males para tentar destruir aquela pessoa que o invejoso julga que está se destacando mais do que ele. É como se fosse uma estrela que não pode brilhar mais do que a do invejoso no mesmo céu. E por isso ele tem que achar uma forma, luta dia e noite, fica enclausurado, às vezes chega em casa, desconta até nos familiares, enfim, fica vivendo um conflito, um tormento interno constantemente, exatamente por não aceitar que aquela outra pessoa, que ela julga inferior, seja mais importante do que ela, isso na mente doente dela, no coração doente dela. E por isso inventa mentira, difamação, calúnia, toda sorte de mal, até mesmo projeta a morte da pessoa, porque entende que aquela pessoa estando ali e chamando mais atenção do que ela, vai impedir ela de chegar onde quer ou de alcançar o que precisa. É o espírito imundo. Mas eu quero fazer um paralelo dessa história, dessa narrativa triste, da causa do primeiro homicídio do mundo, da tragédia, da primeira tragédia em família, e trazer para os dias atuais no Brasil. E fazer uma pergunta para todos vocês, que foi a mesma pergunta que o ministro Paulo Pimenta fez hoje, quando estava dando uma entrevista na CNN, e eu assistia à entrevista agora meio-dia, e ele perguntava o seguinte: mas meu Deus, o que está acontecendo com algumas pessoas do nosso Brasil? O que foi que gerou isso? De onde vem isso? Até parece um monte de urubus desejando a morte do presidente Lula, porque o presidente foi submetido a um procedimento cirúrgico, consequência da queda que ele teve em um banheiro. Cara, já tem uma enxurrada de baboseiras, de coisas absurdas na internet, desejando a morte do presidente, querendo já fazer comparação com o Joe Biden dos Estados Unidos, para querer achar uma forma, um jeito de impedir o presidente de continuar com o seu governo. Assim como o espírito da inveja de Caim com Abel, por não aceitar
que o presidente Lula é um estadista renomado mundialmente e que tem o apoio da maioria, que já tentaram de todos os mecanismos fraudulentos, de todas as formas ilegais para tentar tirar o presidente Lula de cena e não conseguindo, na hora que o rapaz passa por um problema de saúde ou vai ao hospital para fazer uma correção, consequência de uma queda que qualquer pessoa pode tomar, aí já aparece um monte de gente. Teve um cara lá que perguntou, não morreu ainda, desejando a morte do cara, querendo já criar ideias de que o cara não vai ter mais possibilidade de ser candidato em 2026, querendo fazer projeção de que o cara não vai conseguir cumprir com os seus compromissos internacionais, porque já está debilitado, etc. e tal. Cara, um espírito de inveja fora do normal, uma coisa literalmente demoníaca, diabólica. Aí eu, olhando para esse quadro e relembrando a história de Gênesis, que narra essa fatídica história de Caim matando Abel, não porque Abel tinha mais do que ele, mas porque Abel era mais simples, tinha um coração puro e as suas ofertas eram aceitas por Deus. E esse espírito tenebroso de inveja, ele não suporta saber que uma outra pessoa brilhe mais, é mais aceita, é mais querida pela massa. É como se aquela pessoa impedisse, ele acredita sim que aquela pessoa impede dele aparecer ou dela aparecer, seja lá quem for o invejoso. Aí outra característica do invejoso, o invejoso ele não ajuda ninguém, ele é narcisista, ele adora o próprio ego. Se ele não for notado, ele fica enclausurado. Quando ele finge que vai ajudar alguém, não é uma ajuda de verdade, é para prender a pessoa. Tanto é que lá na frente ele lança em rosto: você só está aqui porque eu lhe trouxe, você só não já morreu porque eu lhe ajudei, eu lhe dei uma ajuda, lembra quando você estava doente? Para martirizar a pessoa, para humilhar a pessoa, visando ganhar a pessoa, ter a pessoa presa ali. Ou seja, ele não lhe ajudou, ele barganhou, ele fingiu que lhe ajudou para depois lhe escravizar. E depois, quando você quebrar esse ciclo vicioso e conseguir sair dele através das misericórdias e a graça de Deus, essa pessoa, esse espírito tenebroso de inveja, ainda passar a ideia de que você é ingrato. Aí vem a hora do vitimismo, né? O narcisista, ele é vitimista. Aí vem a hora do vitimismo, querendo passar uma ideia para os outros, de bom, de religioso, de que foi o bom samaritano e que foi injustiçado, que é a pessoa que fez tudo por ela, que ajudou, lhe deixou na mão e fez isso com ela e etc e tal. Cara, é um dos piores não, é o pior espírito, o pior sentimento que existe na face da terra, é o sentimento de inveja. Pois eu quero aqui nesse vídeo fazer o contrário. Pedir a Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que livre todos nós, até aqueles que nos desejam o mal, até aqueles que projetam o nosso mal, que nos livre do mal, que nos livre das tempestades, da fúria do inimigo, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, das astutas ciladas de Satanás, como disse o apóstolo Paulo. Eu quero aqui pedir a todos vocês para que nós façamos uma corrente de oração pelo presidente Lula, para que ele volte com seu equilíbrio, com seu coração grande, com sua visão grande de estadista, continuar com as políticas públicas que de fato e de verdade atendem às necessidades dos que mais precisam, dos menos favorecidos. Eu quero aqui pedir a todos vocês que vamos pedir a Deus para colocar um sentimento bom no coração dessas pessoas que querem de todas as formas, de qualquer maneira, com fake news, mentiras, difamações, calúnias, inventar as coisas piores que existem para destruir uma outra pessoa por entender que aquela pessoa é que impede ela de brilhar. É como se a pessoa não suportasse saber que uma outra pessoa é melhor do que ela. Não é inveja do que a pessoa tem, que posses materiais são perecíveis e na maioria das vezes são conquistadas por pessoas desonestas de formas fraudulentas. É óbvio que tem muita gente honesta que se deu bem na vida e que é bem de vida de forma decente, mas uma grande parte ou a maioria é de forma desonesta e por isso detesta a ciência, detesta quem tem conhecimento, detesta quem brilha, não suportam outra pessoa brilhar no mesmo céu mais do que ela e